Existe um momento exato em que o seu corpo para de pedir comida e começa a se alimentar por conta própria. A maioria das pessoas desiste justamente antes de chegar lá, e é exatamente esse ponto que vamos explorar hoje. Se você tem mais de 45 anos e já sentiu aquela fome urgente, difícil de ignorar, o que vou explicar agora vai mudar a forma como você entende esse sinal, porque ele não é um inimigo, é uma porta. E do outro lado dessa porta existe uma versão do seu metabolismo que você talvez nunca tenha experimentado, mais eficiente, mais limpa, mais estável. Antes de mergulharmos nessa jornada, se você quer entender como o seu corpo funciona nessa fase da vida para ter mais autonomia e energia, inscreva-se aqui no Nexus Saúde. O conteúdo que produzimos é feito especificamente para quem está comprometido com a própria saúde depois dos 45. Vamos começar desfazendo um equívoco que a maioria das pessoas carrega sem saber. A crença de que a fome cresce de forma linear, que ela aumenta indefinidamente até que você coma, é biologicamente incorreta. A fome funciona como uma curva de maré. Sobe, atinge um pico e desce. Ela não é uma linha reta, é um arco. E compreender esse arco é o primeiro passo para não interromper o processo justamente quando o seu organismo começa a trabalhar a seu favor. O seu corpo possui um estoque interno de combustível de emergência que, ao ser acessado, reduz drasticamente a necessidade de sinalização de fome pelo cérebro. Se você entender o que acontece nas horas que precedem essa mudança, você deixa de ser refém do impulso de comer e passa a ser o condutor do seu próprio metabolismo. Isso não é força de vontade, é fisiologia. E quando você entende a fisiologia, o processo fica muito mais simples do que parece. Se você tem mais de 45 anos, talvez já tenha percebido que aquela energia constante que existia décadas atrás agora oscila de forma imprevisível. Você acorda, toma um café, sente uma leve disposição, mas poucas horas depois o cansaço bate, o foco diminui e uma fome específica aparece, urgente, quase uma exigência. Não é fome de estômago vazio, é uma fome que parece vir do sistema nervoso inteiro. Isso acontece porque o seu metabolismo não é mais o mesmo de décadas atrás. E isso não é uma sentença, é uma realidade fisiológica que pode ser trabalhada. As suas células, que antes processavam energia com extrema eficiência, agora enfrentam sinais de resistência. As mitocôndrias, que são as usinas de energia de cada célula do seu corpo, estão sobrecarregadas. Sabe aquela sensação de que o motor do carro está engasgando mesmo com combustível no tanque? É exatamente isso que acontece no nível celular. Quando o metabolismo se torna menos flexível, o corpo sofre para transitar entre as fontes de energia. E é essa dificuldade de troca que gera a irritabilidade no meio da tarde, a perda de clareza mental que nenhum café resolve e a sensação de que o seu corpo trabalha contra você e não a seu favor. Para entender por que o jejum muda esse quadro, você precisa visualizar o que acontece dentro do seu organismo, hora após hora. Vamos percorrer essa linha do tempo juntos. Logo após a sua última refeição, o corpo está em modo de armazenamento. A insulina, o hormônio responsável pelo transporte de energia, está elevada, sinalizando para as células captarem glicose. Nesse momento, o organismo está construindo, estocando, se preparando. Não há limpeza, não há reciclagem, apenas acúmulo. Conforme as horas passam, o fígado começa a liberar a energia que guardou para emergências, o glicogênio. É um estoque rápido e acessível, mas limitado. É aqui que muitas pessoas sentem a primeira onda de fome. E é aqui que a maioria cede. Se você comer nesse momento, você interrompe o processo antes mesmo de ele ter começado de verdade. Se você continuar além desse ponto, algo importante acontece.
Com menos glicose circulando e o glicogênio se esgotando, o pâncreas reduz a secreção de insulina. A insulina cai. Esse é o momento crítico, o gatilho que abre a porta para tudo o que vem depois. A maioria das pessoas nunca chega aqui porque interpreta o aviso de fome como uma emergência real. Mas não é. É apenas o relógio biológico disparando um lembrete automático. O que acontece quando você ultrapassa esse ponto é o que chamamos de zona de transição metabólica. O corpo percebe que a glicose externa acabou e começa a buscar alternativas. Ele acende a lanterna, desce até o porão e diz: se não há nada vindo de fora, vamos usar o que está estocado. Ele começa a acessar as reservas de gordura no tecido adiposo e, mais importante, começa a reciclar componentes celulares que não estão mais funcionando bem. Imagine que o seu corpo é uma casa onde você nunca para de estocar compras. Os armários ficam cheios, os corredores entulhados e, eventualmente, você começa a colocar coisas novas em cima das antigas que já deveriam ter sido descartadas. É assim que o metabolismo em modo de alimentação contínua funciona. Quando você decide pausar essa entrada constante de combustível, o que está fazendo, na verdade, é uma faxina profunda nessas prateleiras. O fígado, que antes era apenas um centro de armazenamento, assume o papel de central de comando. Ele começa a converter gordura em corpos cetônicos, uma fonte de energia muito mais limpa e estável, especialmente para o cérebro. Diferente da glicose, que queima rápido e causa picos e quedas de energia, os corpos cetônicos fornecem um combustível constante, que não exige o trabalho exaustivo da insulina. Eles atravessam a barreira hematoencefálica com facilidade e entregam energia de alta qualidade diretamente para as suas células cerebrais. É nesse momento que a fome urgente desaparece. Não gradualmente, ela simplesmente para de pressionar. O que antes parecia incontrolável se transforma em uma tranquilidade metabólica que muita gente descreve como clareza, foco que se estende por horas, humor estável, a sensação de que o corpo está funcionando e não lutando. Ao mesmo tempo, a autofagia acelera. Esse é o processo de faxina celular que o seu organismo realiza quando tem espaço para isso. O corpo desmonta proteínas mal formadas, organelas danificadas e detritos celulares que se acumularam ao longo do tempo, e recicla esses materiais para criar estruturas novas e saudáveis. Aos 45 anos em diante, esse processo não é apenas uma estratégia de bem-estar. É um imperativo biológico para a longevidade. Quando a mitocôndria está sobrecarregada de detritos, a energia cai. Quando a autofagia limpa esse terreno, a produção de energia se restabelece. Agora que você entende o mecanismo, é preciso falar sobre o que impede a maioria das pessoas de aproveitá-lo. O maior sabotador não é a fome em si, é a confusão entre a fome de hábito e a necessidade real de combustível. Existe uma diferença fundamental entre o estômago pedindo comida por condicionamento e o corpo pedindo energia por necessidade. Se você sempre come às 8 da manhã, o seu sistema circadiano vai disparar grelina às 8 da manhã, independentemente de você precisar de energia ou não. Esse é um reflexo condicionado, não uma emergência fisiológica. Se você beber água, um chá verde sem açúcar e continuar com as suas atividades, em 20 a 30 minutos esse pico de grelina desce. A onda passa e o corpo redireciona o foco para as reservas internas. Comer nesse momento não apenas interrompe a cetose, encerra também a autofagia. Você joga fora o benefício de ter chegado tão perto do objetivo. E esse é o padrão que se repete. A pessoa chega perto da virada, cede e no dia seguinte recomeça do zero, sem nunca experimentar o que existe do outro lado. A inconsistência é o obstáculo mais subestimado. Um dia sim, 2 dias não, e o seu metabolismo nunca aprende a trocar de marcha com eficiência.
Ele permanece dependente de glicose externa, sempre exigindo reposição, nunca desenvolvendo a autonomia que você está buscando. Vamos falar agora sobre como construir essa capacidade de forma progressiva, porque o metabolismo precisa ser treinado, não forçado. Se você janta às 21 horas e toma café da manhã às 7 horas, você já está fazendo 10 horas de jejum sem perceber. Avançar para 12 horas é quase imperceptível para o organismo. Depois, tente empurrar o café da manhã para as 9 horas. Isso garante 14 horas de descanso digestivo. A partir das 16 horas, é onde a regeneração celular se torna mais expressiva e consistente. Cada janela ampliada é um sinal enviado ao corpo de que ele pode operar com autonomia. Com o tempo, a transição para as reservas internas acontece de forma automática, sem o desconforto que caracteriza as primeiras semanas. Você não entra em uma maratona sem antes aprender a caminhar distâncias longas. O seu metabolismo funciona da mesma forma. A progressividade não é fraqueza, é inteligência fisiológica. Outro ponto que precisa ser dito com clareza é sobre o que acontece quando você quebra o jejum. Esse é um dos erros mais comuns e mais custosos da prática. A pessoa faz um jejum impecável de 16 horas, sente-se bem, e na primeira refeição compensa com pão branco, açúcar e processados. É como apagar um incêndio jogando gasolina. O seu corpo, que estava em estado de baixíssima inflamação após horas de limpeza metabólica, é subitamente bombardeado por uma carga glicêmica que dispara a insulina nas alturas. Esse pico não apenas interrompe a queima de gordura, ele causa uma inflamação sistêmica que anula boa parte dos benefícios conquistados durante o período de jejum. A quebra do jejum deve ser feita com proteínas de boa qualidade, gorduras saudáveis e fibras que nutrem a microbiota intestinal. Esse é o combustível que sustenta a sua energia e mantém a continuidade do processo para a próxima janela. Além da alimentação, o ambiente interno também conta. O cortisol, o hormônio do estresse, tem relação direta com a glicemia. Sob estresse emocional intenso, o corpo pode converter reservas de proteína em glicose através da gliconeogênese, o que aumenta a sensação de fome e o desconforto durante o jejum. Por isso, o jejum é o parceiro ideal da meditação, da respiração consciente e de atividades físicas de baixo impacto. Ele convida o organismo a entrar em estado de reparação. Quando você está sob estresse crônico, está pedindo ao corpo que faça duas coisas opostas ao mesmo tempo: lutar e se regenerar. Isso não funciona. À medida que avançamos na idade, a capacidade de síntese proteica diminui e a resistência à insulina se torna um desafio crescente. Por isso, a combinação de jejum intermitente com exercícios de força é o que podemos chamar de protocolo de ouro para os 45 anos em diante. O jejum limpa o terreno e cria o ambiente hormonal ideal para a recuperação. O exercício de força sinaliza para o corpo que a massa muscular é essencial e precisa ser preservada. Se você apenas jejua sem se mover, corre o risco de perder massa magra ao longo do tempo, o que é contraproducente para quem busca envelhecimento saudável. O músculo é o seu órgão de longevidade. Ele é o maior consumidor de glicose do seu corpo. E quanto mais músculo você tem, mais eficiente é a sua gestão de energia. Manter e construir massa muscular depois dos 45 não é estética, é metabolismo funcional. Nas próximas semanas, eu quero que você mude o foco do que você observa no próprio corpo. Não fique olhando apenas para o número na balança, embora ele seja um indicador. Foque na sua disposição ao acordar. Foque na lucidez do raciocínio no meio do dia. Foque na qualidade do sono após uma janela de alimentação bem definida. Foque na estabilidade do humor nas horas que seguem uma refeição limpa.
Esses são os verdadeiros indicadores de que o seu metabolismo está respondendo. A saúde não é apenas o que os exames revelam, é como você habita o seu corpo. Se você se sente leve, focado e no controle, você já venceu a parte mais difícil da batalha. A constância vence a intensidade em qualquer processo biológico. 12 a 14 horas de jejum, na maioria dos dias da semana, já produzem benefícios cumulativos profundos ao longo do tempo. São os juros compostos da saúde. Pequenos ganhos diários que se transformam em uma montanha de vitalidade ao final de um ano. Não há atalho mais eficiente do que a regularidade. Nós vivemos em uma era de excessos e de estímulos constantes. Comida disponível em cada esquina, notificações, luz azul, urgência permanente. Dar ao seu corpo uma pausa estratégica é um ato que vai contra a corrente da conveniência. Mas é exatamente essa pausa que vai garantir que os seus próximos anos sejam vividos com qualidade, e não apenas em estado de sobrevivência. O seu corpo possui uma inteligência ancestral burilada por milênios. Ele sabe exatamente o que precisa fazer se você simplesmente sair do caminho e permitir que ele trabalhe. O jejum não é uma restrição, é uma permissão. Uma permissão para que o organismo faça o trabalho de manutenção que ele foi projetado para realizar e que o ritmo moderno nunca deixa acontecer. Comece observando, comece experimentando. Não tenha pressa em implementar tudo de uma vez. Aumente a janela de forma gradual, quebre o jejum com inteligência, mova o corpo com consistência e proteja o seu estado emocional como parte do protocolo. O retorno vai aparecer, e quando aparecer, você vai entender que não há caminho de volta para os velhos hábitos. Vale destacar também a dimensão psicológica desse processo, que muitas vezes é ignorada. A capacidade de dizer não ao impulso de comer por tédio, por ansiedade ou por pressão social é uma forma poderosa de fortalecer a sua estrutura mental. Quando você percebe que a fome é apenas um sinal químico que pode ser gerido e não uma ordem que precisa ser obedecida imediatamente, você retoma o comando do seu próprio comportamento. Você deixa de ser refém de um sistema que foi construído para te manter em modo de consumo constante e passa a operar com autonomia real. Essa autonomia não é apenas física, é psicológica, e ela transborda para outras áreas da vida. A jornada de saúde não é um evento isolado, é uma teia de hábitos que se entrelaçam e se reforçam mutuamente. O jejum melhora o sono melhora a recuperação muscular. A recuperação muscular melhora a sensibilidade à insulina. A sensibilidade à insulina melhora a gestão da fome, e assim o ciclo se fecha, não em direção ao esgotamento, mas em direção à vitalidade. Cada escolha que você faz hoje é um investimento silencioso que aparece nos seus exames, na sua disposição e na qualidade dos seus próximos anos. Se este conteúdo fez sentido e te ajudou a visualizar o que acontece dentro de você, compartilhe com alguém que também está buscando mais autonomia e saúde nessa fase da vida. Deixe nos comentários em que ponto você normalmente interrompe o jejum. Ler a experiência real de vocês ajuda a entender como aprofundar os próximos conteúdos. Inscreva-se no canal Nexus Saúde para acompanhar as próximas explicações sobre como o seu corpo pode trabalhar a seu favor. Até a nossa próxima conversa.